Fala galerinha do quarto dos anos, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais umas atividades que nós vamos estar fazendo essa semana que entra, tá? Essa semana a gente vai falar sobre medidas de comprimentos, tá? Essa aqui é a atividade do Aprender Sempre, porém vamos falar um pouquinho sobre medidas, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Então primeiro a gente vai falar sobre medidas não padronizadas. São aquelas medidas que não têm precisão, tá? Um exemplo: pé, passo, mão, polegar, né? Que são as polegadas, tá? Sabe quando você estica o palmo e vai medindo? Então, isso é uma forma de medição. Porém, ela não é precisa, tá? Ela não tem uma precisão exata. Por quê? Porque as mãos, elas variam, tá? A mão de um adulto é bem maior que de uma criança. Existem aquelas mãos, tem mãos até de adultos que são um pouco maiores do que de outros, tá? Nós temos os passos também, tá? Quando uma pessoa, você já viu lá quando o juiz é marcado uma falta para um time e ele conta os passos, tá? Aquilo ali equivale, né? Como se fosse metros, tá? Mas varia também de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm as pernas um pouco mais largas. Se for uma criança, a medida vai sair um pouco menor, tá bom? Então, essas medidas elas não são precisas, tá? Mas são exemplos de medidas. Você também pode usá-las, tá? Mas elas não têm uma precisão, ok? Tá? Então, nós temos os passos, o pé. Tem pessoas que medem pé por pé, né? Sabe quando você coloca um pezinho na frente do outro para medir também? Então, é um tipo de medida, porém ele não é preciso. E temos o polegar também, né? Polegar, né? Que são as polegadas, tá? Porém também elas não são precisas. Cada pessoa tem um dedo de um tamanho, de uma largura, então ela não chega a ser uma medida precisa, tá? Então essas medidas são medidas não padronizadas, tá? Então são medidas que não tem precisão, ok? Então, são alguns exemplos: o pé, o passo, a mão e o polegar, ok? Agora, nós temos as medidas padronizadas, ok? Que são as que nós vamos trabalhar, tá? Então, nós temos como medidas padronizadas, nós temos os quilômetros, os metros, os centímetros e os milímetros, tá? Então, vamos lá, o quilômetro. O que mede o quilômetro, né? Ele mede grandes distâncias, né? Um exemplo, a distância entre cidades, entre estados, países. Vocês já viram aquelas placas, não sei se vocês já repararam nas estradas, quilômetro 15, quilômetro 16. Então, assim, uma estrada ela é medida por quilômetros, né? Então, a cada 1 quilômetro, né? Você anda uma distância, tá? Até chegar, né? Já ouvi falar assim, de São Paulo a Campinas tem 110 quilômetros, né? Então essa é a distância, medida por quilômetros. Imagina se fosse medir de metro em metro. Dá para medir? Dá, só que sairia bem mais difícil. Então, depois a gente vai ver como que a gente calcula cada uma delas, tá? Os metros, e aí a gente tem o metro, né? Ou metros, né? Os metros. Eles servem para medir objetos, pessoas e coisas mais palpáveis. Ou seja, as coisas mais fáceis de medir. Tipo, a altura de uma pessoa, a altura e o comprimento de uma parede, uma mesa, um guarda-roupa. O metro ele mede coisas um pouco menores, né? Coisas que dá para você medir, né, com alguns aparelhos que eu vou mostrar para vocês depois. E os centímetros? Os centímetros já são coisas pequenas, né, como um lápis, né, uma borracha, uma folha de um caderno, né, a altura e a largura da folha de um caderno, uma pasta, coisas menores, né. E os milímetros? Os milímetros eles medem objetos bem pequenininhos, tá, né. Um exemplo pode ser uma agulha, né? Não o comprimento da agulha, mas a espessura de uma agulha, né? Depois o Poro vai ensinar a diferença entre espessura e altura ou comprimento, tá? Ou, uma formiga, né? Então, como que você vai medir quantos centímetros? Às vezes uma formiga não chega nem a 1 centímetro, ela mede menos de 1 centímetro. Então, é para isso que serve os milímetros,
A espessura de uma folha de papel, a espessura, gente, é isso aqui, tá? Ó, isso que eu tô palpando aqui é a espessura, tá? Isso aqui, ó, é o comprimento, isso aqui é a altura, tá? Altura, comprimento, tá? E espessura, tá? Então, são diferentes, tá bom? Então, essas são as medidas padronizadas, é aquelas que a gente usa no dia a dia para medir as coisas, ok? E para encerrar, vamos ver agora quanto mede cada uma dessas medidas. Ó, 1 quilômetro, a quanto equivale 1 quilômetro? Ele equivale a 1000 metros, tá? Então, 1 quilômetro ele tem 1000 metros. 1 metro ele tem 100 centímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. E 1 milímetro é a milésima parte do metro. Ou seja, se você catar esse metro aqui e dividir ele em 1000 partezinhas, equivale cada uma a 1 milímetro, tá bom? Ok? E eu trouxe aqui para vocês algumas ferramentas de medidas. É só algumas, tá? Nós temos aqui, ó, a régua, né? Que vocês conhecem bem, tá? Ela tá meio transparente aqui, tá meio difícil da gente... Aqui, ó, tá vendo? Então, esse espaço entre o 0 e o 1, né, que é o 1 centímetro, tá vendo que nós temos vários risquinhos, ó. Nós temos alguns risquinhos, deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá? Só para ir mostrando para vocês. Então, aqui, ó. Cada um desses risquinhos aqui... Opa, peraí que embaçou aqui. Opa, calma aí, tá difícil focar hoje. Aí, o foco veio, ó. Aqui tá complicado, ele não tá querendo focar, gente. Vamos ver aqui se ele foca. Tá difícil. Bom, vamos lá. Ver se a gente... hoje tá difícil de focar. Bom, mas vamos lá. Cada risquinho desses daqui, eu sei que tá meio difícil de focar, mas cada risquinho desse equivale a 1 milímetro. Então, entre o 0 e o 1 centímetro, nós temos 10 milímetros, tá bom? Vamos ver se a gente consegue focar. Focou. Tá vendo? Cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 milímetros em 1 centímetro. Tá vendo? E assim vai, tá? Aqui um outro objeto de medida, tá? Não sei se vocês conhecem, é a trena. Tá vendo? Ó, essa aqui, ó, ela tem 3 metros, tá? Vou virar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Mesma coisa, ó. Em cada intervalo, em cada intervalinho aqui, ó, vocês podem ver que, ó, entre 1 centímetro, ó, que é o centímetro 4, né? Então, até eu chegar no centímetro 5, tem 10 milímetros, e assim vai, ó. Cada 1 centímetro tem 10 milímetros, tá? Existem umas, eu trouxe outro tipo de treninha, tá? Que essa aqui, ela tem uma diferenciação. Lembra que eu propus de polegadas? Não sei se vai dar pra ver aqui. Espera aí que tá meio complicado aqui, ó. Opa! Ela tá muito zoadinha. Deixa eu ver aqui se dá pra gente... Espera um minutinho aqui. Mas... o problema é o foco. Não sei porque que ela não tá... Aí, deu foco, tá vendo? Tá vendo aqui a distância que é maior entre o 5 e o 6? Por quê? Porque essa medida de cima, a de baixo é centímetros, tá vendo? A de cima chama-se polegada, tá? É uma medida que a gente não usa, né? Quem usa mais são os americanos, os europeus, tá? Mas essa medida, tá vendo que é uma distância bem maior entre o 5, o 6, o 6 e o 7 aqui, ó. Por quê? Porque aqui são polegadas, tá? É diferente de centímetros, tá bom? Mas isso aqui é só para vocês conhecerem, tá? A gente não vai trabalhar com isso por enquanto, ok? Então, vocês aprenderam um pouquinho sobre as medidas. Eu sei que, assim, é só uma leve explicação, tá bom? Mas caso vocês tenham dúvidas, já sabem,
Agora a gente está com... Cada sala está com a sua salinha no Zap ali, a gente vai se conversando, tá? Caso vocês não entendam, manda uma dúvida ali pro ali na sala ali que a gente vai respondendo, ok? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer do Aprender Sempre, a gente vai fazer a atividade 3, ó, medindo comprimentos. Hoje certamente você já se envolveu em várias situações, tá? Envolvendo medidas, e em algumas nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar no café, ou quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Ah, sabe aquela comida que você adora? Pode ter certeza de que o cozinheiro ou a cozinheira realizou muitas medições. Então vamos praticar, ok? Ó, a professora Camila, tá? Ela pediu para aos estudantes da turma do 4º ano medirem as paredes da sala, tá? Da sala de aula, ok? Então aqui como se fosse a sala de aula, tá? E cada uma desses pontos aqui seria uma parede, tá? Aí aqui embaixo, ó, vamos descer um pouquinho mais, né? Vamos lá. Aliás, vamos subir um pouquinho aqui, ó. Os estudantes se organizaram em duplas e após medirem os comprimentos de uma parede maior e de uma parede menor, integraram os registros para a professora. Observe os registros apresentados por 4 duplas. Ó, então aqui a gente tem o João e o Carlos, eles mediram com palmos. Lembra que o professor falou dos palmos? Que é uma medida não padronizada, tá bom? Então, ó, eles mediram 50 palmos em uma parede, 65 palmos e 4 dedos na outra parede. É um tipo de medição? É. Mas tem alguma precisão? Lembra que o professor falou? Dependendo da mão, da pessoa, de quem for, dá diferença, tá? Aí do lado aqui, ó. Do lado aqui, nós temos, ó, a Bruna e o Luiz. Ó, 8 de um lado e 7 e mais um pedaço do outro lado, tá? Com que eles mediram isso? Não sei, tá? Aqui não fala que tipo de medida, só falou que ficou 8 de um lado, né? E 7 mais um pedaço do outro lado. Pode ser mãos, pode ser palmos, pode ser passos, tá? Aqui não especificou muito. E aqui, ó, embaixo, ó, tá? A Lira e o Carlos mediu assim, uma parede mede 550 centímetros e a outra parede mede 600 centímetros. Aqui já é uma medida padronizada, tá bom? E aqui no último quadrinho, tá? O Lucas e a Iris, um lado mede 6 metros e o outro lado mede 5 metros, 5. O quê? Tá? Centímetros, 5 metros e meio, né? Como a gente poderia dizer, tá? Então aí a gente vai responder essas questões aqui, ó. Por que as duplas apresentaram resultados diferentes para a professora Camila, sabendo que eles mediram os comprimentos das mesmas paredes? Por quê? Por que será que saiu diferente as medidas? Por que vocês acham? Então vocês vão responder, ok? E aqui, ó, a segunda questão. Analise os registros realizados pelas 4 duplas. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala? E por quê? Quais você acha que é as duplas que podem ajudar para que a professora Camila tenha uma certeza de quanto mede as paredes da sala? Em quais são as duplas? Tem mais de uma? O que vocês acham? E a B, ó, e quais registros não ajudam muito a professora Camila e por quê? Por que essas medidas, essa forma que alguns mediram, não ajuda a professora? Por que vocês acham? Tá bom? Então, essa é a atividade, tá? Que vocês vão fazer do Aprender Sempre, tá bom? E agora, a gente vai para outra atividade, para o nosso EMAI, também medidas. Então, ó, vai ser a semana inteira trabalhando só com medidas, tá bom? Então, ó, é a sequência 8, vamos lá, atividade 8.1.
Medimos comprimentos como a nossa altura, a altura de um túnel, a distância entre duas cidades, capacidades como a de um copo, caixa d'água, piscina e a massa, que popularmente é conhecida como peso, de nossos corpos, de mantimentos e de animais. Estudamos medidas de tempo e de temperatura, tá bom? Então esses são os vários tipos de medida. A gente já trabalhou com temperatura, já trabalhou com tempo e agora a gente vai trabalhar com medidas de comprimento, ok? Então, ó, o primeiro exercício ele fala aqui, ó, complete o texto abaixo com as unidades de medida que considerar mais adequada, ok? Então vamos lá, aqui ó. Fui até a padaria, que fica a uns 100, o quê? A uns 100 peso? A uns 100 quilos? A uns 100 horas? Não sei, né? De casa, para comprar 250, o quê? De queijo. Como que a gente mede? Lembra que a mãe às vezes manda a gente comprar um mortadela, presunto, queijo? Em que tipo de medida a gente mede aqui, tá? Ó, e um refrigerante de 2, aí já é outro tipo de medida. Qual a medida que a gente usa para medir o refrigerante? Quanto tem num refrigerante? Ok? Espera aí que hoje esse celular tá difícil. Na volta para casa, subi na balança de uma farmácia e verifiquei que estou com 34, o quê? O que mede uma balança? Depois fui ao aniversário de 4, aí é o quê? Do meu primo. Trata-se de outro tipo de medida, só que aí é a de... não sei. Ele tem uma irmã que nasceu no mês de setembro, medindo 48, e aí? A gente já está falando de outro tipo de medida. Ela tem 12 e mama de 3 em 3. Essa tá complicada, hein? Vocês vão ter que saber vários tipos de medida, tá bom? Que a gente já viu todos eles, a maioria deles, tá? Mas não é difícil, tá bom? É só procurar certinho o que vocês acham. Ó, na volta da festa eu tive que me agasalhar bem, pois fazia muito frio, pois a temperatura estava em 12. Opa, a gente viu isso semana passada, tá facinho, hein? E aqui, ó, circule no texto as unidades de medidas de comprimento que você utilizou. Só as de comprimento, tá? Que você utilizou aqui, ó, para preencher aqui, tá bom? Então essa daqui é uma das atividades. A outra, ó, 8.2, ó. Meça o comprimento do tampo da carteira, sem fazer uso de uma régua. Escreva a sua solução. Eu sei que a gente não está na escola, então fica difícil da gente... não tem como a gente medir o tampo da carteira, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Vocês vão medir o tampo da mesa de vocês, tá bom? Tá? E vocês vão me dar como que vocês mediram, tá? Só que sem uso de régua. O que vocês vão usar para medir? Tá? Lembra que eu falei que tem as medidas padronizadas e as não padronizadas? Então a gente vai usar e cada um vai colocar aqui, tá? Na resposta aqui, é uma resposta pessoal. Quanto que mediu, como que vocês mediram, com que vocês mediram, tá bom? E qual foi o resultado, tá? Aí aqui na 2, ó. Compare o resultado obtido por você com o de um colega. Eles foram iguais? Escreva suas conclusões no espaço abaixo. Bom, aqui não tem muito como a gente, né? Tá, mas aí a gente pode fazer o seguinte. Durante a semana a gente pode conversar sobre isso aqui lá no Zap, tá bom? Aí cada sala conversa com o seu pro sobre o que vocês acharam. Eu vou falar isso com eles, tá? E a 3. Agora meça o tampo da carteira com uma régua e compare o resultado com o do colega. O que aconteceu? Escreva suas conclusões no espaço abaixo. Então, de novo, vamos meça a tampa da mesa, entendeu? Com uma régua. E assim, eu sei que não dá para comparar com o colega, por quê? Porque a gente não está em sala de aula. Mas aí vocês escrevam aqui abaixo o que aconteceu, qual foi a diferença, tá? Que vocês notaram. E aqui, ó, atividade 8.3, tem mais umas questões. Ó, na atividade anterior, você utilizou uma régua para medir o comprimento do tampo da carteira. Vamos conhecê-la um pouco melhor. Como identificar 1 centímetro? Como que vocês fazem para identificar 1 centímetro? Lembra que o professor mostrou lá? Acabou de mostrar a régua, mostrou como que a gente identifica os centímetros.
E aí, ó, quantos centímetros tem a régua que você está utilizando? É a régua de vocês, tá bom? Tem régua, a gente sabe que tem réguas de um pouco maiores, um pouco menores, tá? Então vocês vão colocar. E como identificar o milímetro? Opa, lembra que o Prof acabou de mostrar lá na régua. Você que estava um pouquinho embaçado, mas deu para ver, tá? Como que é. E aqui é o 2, ó. João quer medir a altura da porta de sala e verificou que com a régua será muito trabalhoso. Laura sugeriu que ele utilizasse uma fita métrica que tem 1 metro de comprimento. Quantos centímetros tem essa fita métrica? Ó, Pro mostrou também uma tabelinha lá, hein? De quanto vale 1 quilômetro, quanto vale 1 metro, tá bom? Tá? E aqui vamos lá, para 3, tá? Aí, com o colega, use a fita